A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, na nossa jornada neste quarto trimestre da CPRD, chegamos na lição de número 6 da classe dos adultos, onde a gente vai trabalhar um tema muito especial na nossa aula de hoje. A teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Esse é o tema da aula de hoje, trazendo para a gente uma perspectiva a respeito exatamente dos argumentos teológicos que Elifaz apresenta ao seu amigo Jó. E hoje nós vamos aprender sobre isso à luz da palavra de Deus. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas para Jesus. E eu espero que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Deixa aí também, por favor, o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco em nome de Jesus. E é claro, gente boa, que a gente tem uma ferramenta muito especial para você, que é professor superintendente da Escola Bíblica Dominical. Você que deseja melhorar as suas aulas, nós temos uma ferramenta conhecida como Facilita EBD, onde você vai encontrar o esboço dessa aula, os slides desse trimestre que eu sempre utilizo na Escola Bíblica Dominical, também tudo aquilo que eu digo, as nossas transcrições, e eu espero que Deus em Cristo possa edificar você. Além do que, nós temos alguns bônus para os nossos assinantes. É claro que eu quero lembrar você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Os sites do Facilita, as nossas videoaulas estão disponíveis para você. A nossa aula de hoje tem um texto bíblico, a nossa aula de hoje tem alguns objetivos e nós temos alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. O tema da aula de hoje, lição de número 6 aqui da classe dos adultos, é um tema muito especial. Traz pra gente também uma reflexão a respeito de certo tipo de teologia que infelizmente algumas pessoas utilizam no seu dia a dia. É a teologia de Elifaz. E esse tema traz pra gente o seguinte pensamento: somente os pecadores sofrem, trazendo aquela visão que se você está sofrendo é porque você está em pecado. Vamos analisar isso à luz da palavra de Deus a partir desse diálogo que Elifaz tem com seu amigo Jó. E é claro, pessoal, que a gente precisa ter alguns fundamentos bíblicos. E a nossa verdade prática de hoje, da aula, vai tratar sobre o seguinte argumento: embora transcendente, Deus tem o prazer de se relacionar com os seres humanos, com os seus servos, com os seus filhos. Isso aqui faz parte da nossa verdade prática. O nosso texto áureo está baseado no texto de Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Faça essa leitura com os teus alunos. E nós temos também um fundamento bíblico para a aula de hoje, que é a nossa leitura bíblica em classe, que está em Jó capítulo 4, versículo 1 ao 8, e depois Jó capítulo 15, versículo 1 ao 4, e temos ainda Jó capítulo 22, versículo 1 ao 5. Faça essa leitura com os teus alunos antes de você introduzir o conteúdo dessa lição. É muito importante a gente observar que estamos analisando a narrativa bíblica. Nós já observamos que Jó é um personagem real, verídico, aqui nas nossas aulas passadas. Também estamos conhecendo agora os personagens que vão surgir nessa literatura de Jó, que vão surgir nessa poesia de Jó, seus amigos. Cada personagem vai trazer uma perspectiva teológica que é muito parecida com a perspectiva teológica que temos hoje. E a primeira perspectiva é a perspectiva de Elifaz, quando Elifaz traz o seguinte argumento: que somente aquele que está em pecado é aquele que sofre. Por causa do pecado, então, vem a consequência do sofrimento. Essa é a visão de Elifaz. E a gente vai perceber que nem tudo que acontece na vida do crente fiel em Jesus, aquele que está firme no Senhor, é porque ele está em pecado. Na realidade, ele está sendo provado, ele está passando por um teste, ele está sendo
aprimorado em sua fé. E a gente vai aprender isso à luz da palavra de Deus. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: os pecados no contexto da justiça retributiva. O que é isso? É aquele pecado que é cometido e por causa da sua consequência ele já traz uma retribuição para aquele que cometeu. A gente vai analisar isso nesse primeiro ponto. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a lei da semeadura e da colheita. É muito importante a gente observar nesse primeiro subtópico o contexto em que o livro de Jó está inserido. O livro de Jó está inserido no Antigo Testamento. A gente precisa compreender que no Antigo Testamento há uma visão totalmente diferente da visão do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o livro de Jó está inserido também em uma classificação literária que nós já descrevemos para vocês, que é a classificação sapiencial ou poética. A gente também já estudou aqui e é importante a gente retornar com esses argumentos para você entender o que está acontecendo, que o livro de Jó é um livro que contém uma história que é antes de Moisés, possivelmente nos dias de Abraão, por causa aí das questões que nós já observamos, da sua riqueza, de alguns argumentos que aparecem ali em seu próprio contexto histórico. E diante disso, a gente acaba percebendo que a história de Jó, a história oral, é uma história antes da lei de Moisés. E agora a gente vai analisar essa justiça que traz essa ideia de ser retributiva, aquela justiça que você comete o pecado, então você recebe uma consequência, você planta e você colhe. Ele faz então, se dirige a Jó com um pensamento teológico tradicional, um pensamento teológico que é visto nesse contexto, que é visto nessa narrativa bíblica. Ele está firmemente convencido que a causa do sofrimento de Jó tem um fundamento no pecado, tem um fundamento na sua queda, tem um fundamento no seu afastamento da presença de Deus. A gente precisa deixar claro aqui que Jó é pecador como eu e você. Nós precisamos também deixar claro que Jó também faz parte dessa linhagem daqueles que caíram por causa da consequência do pecado de Adão e Eva. E a gente também precisa observar que Jó, de acordo com a Bíblia, é um homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. A teologia de Elifaz é uma teologia tradicional. Ele olha, por exemplo, para a situação e ele já liga aquela situação ao pecado. Isso aqui é a visão que ele possui. Existem muitas pessoas que possuem a visão de Elifaz. Olha para o sofrimento de alguém e já atribui aquele sofrimento como uma consequência de um pecado cometido por aquele irmão ou por aquela irmã. Vamos avançar tentando explicar isso melhor para você nesse primeiro ponto, para o segundo subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O homem colhe aquilo que plantou ou que plantou. Nesse segundo subtópico, a gente está observando exatamente essa visão teológica de Elifaz. Ele está olhando para a situação de Jó, a miséria em que Jó está vivendo, a situação assim deplorável, e ele está dizendo: tudo o que está acontecendo com Jó é porque Jó possivelmente deve ter pecado e não se arrependeu do seu pecado. Isso aqui é algo retributivo. É aquilo que ele está colhendo. Ele plantou o pecado e agora está colhendo a consequência. O juízo de Deus vem sobre ele. Mas quando analisamos a narrativa de Jó, a poesia de Jó, nós sabemos que tudo que está acontecendo aqui é algo espiritual. É algo que vem da direção de Deus para a vida de Jó. E a gente também percebe que o inimigo das nossas almas está agindo contra Jó, provocando nele sofrimento, provocando nele angústia, provocando nele a dor do luto, a dor da perda. Porém, Jó não perde o foco, continua fiel, sem ter pecado, sem ter blasfemado contra o Senhor, sem ter quebrado a aliança e continuando crente no Senhor, Deus dos exércitos, ele permanece fiel diante daquela situação. É claro que a teologia de Elifaz ainda não conhecia essa visão que nós já entendemos, que existem situações na vida que são, na realidade, grandes testes de fé
para nos ajudar a crescer na nossa caminhada. Existem pessoas que abraçam a teologia de Elifaz e não entendem que existem situações que acontecem que são testes de fé para te ajudar a crescer na sua caminhada. E quando você lê capítulo 4 e 5 de Jó, você percebe que a teologia de Elifaz traz essa ideia de plantar e colher. Especialmente o capítulo 4, versículo 8. Faça essa leitura com os teus alunos. Ele atribui aquela situação a um pecado oculto. E é claro também que a gente precisa olhar a visão de Elifaz. Elifaz traz aquela visão que o que acontece com o ser humano é consequência do pecado, porque Deus é justo e bom, Deus não se contamina. Deus, ele é um Deus transcendente, um Deus criador de todas as coisas, um Deus todo-poderoso e um Deus santo. E de acordo com Salmos, capítulo 1, versículo 6, traz exatamente essa visão de que aquele que é justo prospera, porém aquele que é injusto, aquele que é insano, aquele que é pecador, infelizmente sofre a consequência do seu pecado. É claro que estamos no Antigo Testamento, como eu disse para vocês. Então, na visão de Elifaz, aquele que tem riquezas, aquele que está bem de saúde, aquele que tem tudo em sua volta, que está crescendo, prosperando, é aquele que está caminhando com Deus. Porém, na visão dele, aquele que está perdendo tudo, aquele que está acontecendo coisas drásticas, é aquele que está passando por uma punição por causa do seu pecado. Essa é a visão teológica de Elifaz. E existem muitas pessoas que olham para essa visão e acreditam nela. Existem pessoas que atribuem a situação da vida de alguém literalmente ao pecado, uma situação terrível, algo que a pessoa cometeu. Isso acontece até mesmo no Novo Testamento. Pedro faz questão de falar a respeito disso na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12, dizendo que o Senhor livra o justo de todos os males. Isso aqui é bom, é agradável, isso aqui é real. Na visão de Pedro, nós percebemos que Deus realmente cuida dos servos de Deus, que Deus realmente cuida daqueles que são fiéis. Mas a gente também precisa observar que a Bíblia não trabalha apenas em alguns versículos, mas a Bíblia ela é completa. Há versículos que trazem respostas. E quando nós olhamos para o sofrimento de Jó, nós percebemos que aquele que é fiel a Deus também pode passar por situações difíceis. Também pode passar por situações que nós chamamos de situações de provação. E para Elifaz, nessa visão aqui, a visão tradicional, ele estava tentando convencer Jó de assumir o seu pecado. Um pecado que Jó não cometeu, que naquela visão é o pecado de blasfêmia, é o pecado de se desligar da presença de Deus, de zombar do Altíssimo. E é interessante isso aqui. Tem muitas pessoas que atribuem situações difíceis da vida de alguém ao pecado. Lembre-se disso, que congregam conosco, tem essa visão teológica tradicional, mas como professores da escola bíblica dominical, à luz da palavra, olhando para Jó, a gente precisa entender que existem situações na vida de alguém que é fiel, que na realidade são testes de fé para o crescimento espiritual daquele irmão e daquela irmã. Existem testes de fé que Deus está trabalhando em você, que Deus está te fazendo crescer, te fazendo florescer, para que lá na frente você entenda, como Jó, no capítulo 38, que ele está te lapidando para que você possa conhecê-lo pessoalmente. Se eu estou contribuindo com você até aqui, comenta aí, eu quero saber de você. Será que você conhece alguém? Será que você já teve essa visão da teologia tradicional de Elifaz, que atribui essa questão de sofrimento ao pecado? Comenta aí que eu quero ver a tua participação. O terceiro subtópico da aula de hoje, do ponto número 1, trata sobre o seguinte assunto: a queixa de Jó. Jó então responde aos questionamentos, aos argumentos levantados por Elifaz. Quando você lê o capítulo 6 e 7, você percebe que Jó então se levanta com a sua resposta. Diante do sofrimento, diante da sua angústia, diante da sua perda, diante da sua dor, Jó não fica calado. Ele traz exatamente
uma resposta poderosa aos argumentos de Elifaz. Observe, Jó está enfrentando uma luta muito grande com a perseguição do inimigo, mas ao mesmo tempo ele também está enfrentando uma luta por parte dos seus amigos. Os seus amigos que agora se levantam com teologias que trazem uma acusação de pecado a esse homem de Deus. Então Jó traz uma resposta. Ele apresenta os seus argumentos. Ele coloca as cartas na mesa. Ele começa a se expressar. Ele diz a respeito daquilo que ele está sentindo. Ele fala que ele não comete pecado. Ele fala que continua fiel a Deus. E quando nós lemos Jó capítulo 6, versículo 1 ao 7, Jó não aceita a teologia de Elifaz sobre a sua vida. Essa teologia de Elifaz, que diz que Deus está controlando todo o universo, ele é soberano, até aqui está tudo bem, está correta, mas ao mesmo tempo essa teologia que diz que aquilo que você realiza, você então colhe. Se você pecou, você colhe sofrimento, que é consequência do pecado. Isso aqui não se encaixa no perfil de Jó. Jó então traz essa resposta dizendo que ele temia a soberania de Deus, que ele conhecia exatamente sobre essa soberania, mas ao mesmo tempo ele traz a resposta: olha, eu não pequei, eu não pratiquei algo errado, em uma linguagem bem popular para você entender e explicar para os teus alunos também. Aqui traz para a gente uma visão teológica riquíssima para a gente poder mostrar em sala de aula que nem tudo que acontece na vida do crente, daquele que serve a Jesus, daquele que é fiel a Deus, é por causa do pecado. Jó então aponta tudo aquilo que está acontecendo em sua vida, as queixas levantadas pelos seus amigos, ao Deus Altíssimo. Perceba isso aqui para você pegar um leque e apresentar em sala de aula. Pegue esse ponto. Jó não cita o nome do inimigo. Jó não coloca toda a situação terrível que está acontecendo em sua vida às artimanhas de Satanás. Muito pelo contrário, ele não dá ousadia pelo inimigo, ele não abre a porta para o maligno. Muito pelo contrário, ele atribui tudo que está acontecendo em sua vida ao Deus Altíssimo. Se algo de ruim está acontecendo na vida de Jó, se Jó está sendo provado, se a provação e a luta é terrível sobre ele, se tudo que está acontecendo sobre ele naquele momento traz tristeza, traz angústia, ele entende e ele atribui tudo aquilo ao Deus fiel, ao Deus Todo-Poderoso, à soberania de Deus. Ele não sabe qual é o plano, mas ele atribui tudo aquilo que ele está vivendo ao plano de Deus. Ele não sabe que Deus está permitindo que o inimigo toque em Jó, mas ele entende que há algo sobrenatural. Ele entende que há um Deus eterno em sua soberania, traçando o caminho, realizando algo para poder trabalhar com ele. Capítulo 7, versículo 11 ao 21, nós percebemos que Jó atribui tudo que está acontecendo em sua vida a Deus. Em outras palavras, sabe o que ele está querendo fazer? Ele está querendo abrir a porta para o diálogo. O diálogo não com Elifaz, mas o diálogo com Deus. Ele está querendo conversar com Deus Altíssimo. Ele está querendo ter um papo com o Senhor. Ele está querendo atribuir a sua situação à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Olha que visão que Jó tem. Quando nós acreditamos na soberania, nós entendemos à luz da palavra que Deus está com todo o controle na palma da sua mão. Nós entendemos que existem situações em nossas vidas que acontecem, que na realidade são difíceis, mas compreendemos que Deus não perdeu o controle. O que Jó está fazendo aqui? Está compreendendo que Deus não perdeu o controle. Está batendo na porta, está querendo ter um diálogo com Deus. E eu espero estar contribuindo com você. Se essa palavra está falando ao teu coração, comente aí. Vamos caminhar então para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical, na nossa lição de número 6. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Chegamos agora no segundo ponto da aula de hoje. Como os pecadores eram tratados no contexto da tradição religiosa nessa visão do Antigo Testamento. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a ortodoxia engessada.
Em seu discurso, Elifaz atribui o sofrimento de Jó ao seu pecado. Ou seja, ele plantou, ele merece colher. Observe muito bem que existe uma espécie de teologia que existe hoje, que infelizmente foi abraçada pela visão teológica do pentecostalismo de terceira onda, que é a teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade e confissão positiva diz? Diz que o crente em Jesus não pode sofrer, que o crente em Jesus não pode perder tudo, que o crente em Jesus, ele não passa por dificuldade. Essa visão da teologia engessada atribui exatamente a essa visão de Elifaz, que traz esse argumento dizendo que se você está sofrendo é porque você está em pecado. E capítulo 15, versículo 4, Elifaz diz que as palavras de Jó, atribuindo a sua situação, o seu problema, a sua dificuldade, a soberania de Deus, querendo abrir a porta para o diálogo, na realidade são palavras que não podem ser aceitas nessa visão engessada da teologia de Elifaz. E nesse aspecto, a visão de Jó, o argumento de Jó, seria então uma ameaça a essa visão tradicional, a essa visão dessa teologia que é antiga, que atribui o sofrimento à consequência de um pecado oculto e escondido. E Elifaz não muda. Não muda o seu pensamento, não muda a sua visão, não há uma permissão dele para esse entendimento da soberania de Deus, como Jó argumentou. Ele então acusa Jó e diz que as suas palavras são como o vento, que Jó ainda continua em pecado e que aquele sofrimento é causa desse pecado. Observe isso aqui para apresentar para os teus alunos. Vamos caminhar para o segundo subtópico do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: uma ameaça à tradição religiosa. Esse é o segundo subtópico do ponto número 2. Você percebe que o argumento de Jó em atribuir a situação que ele está vivendo à soberania de Deus, aos planos de Deus, aos projetos de Deus, é uma ameaça à tradição religiosa de Elifaz, da visão do Antigo Testamento, que trazia esse argumento, que trazia essa visão, por exemplo, de você prosperar porque você está bem, de você não prosperar porque você está mal, algo está acontecendo e isso é por causa de um pecado. E você lê o capítulo 15, versículo 7, você percebe que Elifaz traz essa visão tradicional. Você percebe que Elifaz levanta esse questionamento, dizendo que Jó era uma pessoa assim limitada como ele, era uma pessoa que não poderia conhecer a respeito da soberania, que não poderia atribuir tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida aos planos de Deus. Ou seja, para Elifaz, Jó estava cometendo um pecado já em dizer aquilo. E aqui você percebe que Elifaz tinha Jó como homem sábio, mas com aqueles argumentos, para Elifaz você percebe que ele perde a sabedoria. Atribuir algo que está acontecendo aos planos de Deus, para essa visão, era atribuir algo terrível. Então, há essa crise nesse diálogo com Elifaz e Jó. Vamos para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento aqui no ponto número 2 da nossa lição: um defensor celeste. Esse é o terceiro subtópico do ponto número 2. Jó, contrapondo a teologia de Elifaz, atribui exatamente, mais uma vez, tudo ao princípio de Deus, ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Eu acho lindo que o pastor José Gonçalves, escritor dessa lição, ele traz essa visão, que Jó está batendo na porta. Jó está querendo trazer Deus para o diálogo. Jó está entendendo que algo está acontecendo na vida dele é por causa dos planos de Deus. E você percebe que Jó é ser humano como eu e você. Ele não é um super crente. Ele não é um super servo de Deus. Ele reclama. Ele passa por aflição. Ele passa por luta. E a gente precisa entender que ele vive o luto. Ele vive a dificuldade, ele perde 10 filhos, ele perde todas as suas riquezas e ele agora está na miséria. E tem gente que infelizmente entra numa visão teológica que é terrível, como por exemplo, vê alguém que está sofrendo pela perda de alguém por causa do luto e ainda chega para essa pessoa e diz: crente não pode chorar, crente não pode sofrer, crente não pode passar por isso, anima-te. Está errado essa visão. Essa visão, infelizmente, é uma visão que está atribuída a Elifaz,
A visão bíblica, a luz de Jó, demonstra pra gente que você passa por situações difíceis, que você é ser humano, que você tem direito de chorar, que você tem direito de expressar os seus sentimentos, como Jó fez, mas em todo o tempo, Jó não blasfemou contra o Senhor. Essa é a pegada que Jó traz pra gente. Ele não blasfema. Ele abre o seu coração, mas continua fiel. Ele abre os seus sentimentos, mas ele continua rendendo a sua adoração a Deus. Quando nós lemos lá no capítulo 1 e 2, ele faz questão de declarar a soberania de Deus, a sua adoração ao Deus Altíssimo. Quando nós vamos para o capítulo 38 de Jó, nós percebemos que Deus entra na história. Ele rasga o véu. Ele aparece como personagem principal da história de Jó, como aquele que é o herói, como aquele que resgata, como aquele que traz o consolo para Jó. E a gente percebe muito bem que Deus não se preocupa em trazer respostas a esses questionamentos, a esse diálogo que Jó chama Deus para estar junto. Muito pelo contrário, Deus começa a trabalhar em Jó de forma espetacular. O mesmo Deus trabalha em nossos corações de forma espetacular, de forma que a gente não imagina, de forma que a gente não pensa. Ele está trabalhando por nós, em favor da sua vida, por causa de você. Então, a situação difícil que você passa é uma situação que demonstra em você um crescimento. A provação que você está passando é uma situação que está te ajudando a crescer para a glória de Deus, como Jó. Vamos avançar para o terceiro e último ponto da aula de hoje. Se Deus está falando com você, coloca aí #glória a Deus. E esse terceiro ponto vai tratar sobre o seguinte argumento: os pecados diante de um Deus infinito, todo-poderoso, Deus da glória, Deus fiel, aquele que está vivo. Esse é o terceiro ponto da aula de hoje, tá? E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica: Deus não se importa com quimeras humanas. Esse é o primeiro subtópico. A gente pode trazer isso numa linguagem mais prática. Deus não se importa com fantasias humanas. Deus não se importa com essas visões teológicas humanas. Que coisa absurda essa que eu já estou trazendo para você. Nós trabalhamos a teologia para poder compreender algo a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. E a gente já precisa deixar claro para você que Deus, ele é infinito. Nós nunca vamos conhecer Deus em sua plenitude, até mesmo na glória. Ele sempre terá algo novo para nos ensinar. Ele sempre terá algo novo para passar à sua igreja, aos seus servos. E a teologia, seja qual linha for, não tem a capacidade de compreender Deus em sua totalidade. E a gente percebe que aqui estamos trabalhando a respeito dessa teologia tradicional de Elifaz, e a gente percebe que a teologia tradicional não pode colocar Deus em um quadro, não pode colocar Deus em um tubo de ensaio e dizer que Deus só trabalha daquela maneira, daquela forma e daquele jeito. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, as suas formas de trabalhar e o seu jeito de trabalhar. Nós que somos humanos é que precisamos aprender com Deus todos os dias. Todos os dias a gente precisa estar aberto ao aprendizado do Altíssimo, como o livro de Jó apresenta para a gente. E nesse terceiro diálogo de Elifaz com Jó, ele começa a atribuir algo que é interessante. Ele fala sobre a transcendência de Deus, de um Deus que é criador de todas as coisas. Até aqui tudo bem, de um Deus que é soberano, de um Deus que é todo poderoso. Mas ele começa também a trazer outra visão, dizendo que esse Deus não tem esse relacionamento, não está tocando em Jó, não é esse Deus que está ali intervindo naquela situação. Como Jó estava dizendo, ele está falando, Jó está dizendo, Deus é soberano e o que está acontecendo é por causa dele. E o Elifaz está dizendo, ó, Deus é soberano, isso que está acontecendo não é por causa de Deus. Deus, ele não se interage nessa situação de provação na visão de Elifaz. E olha como a gente precisa aprender à luz da Bíblia. Deus faz o que ele quer, a gente é criatura. E na teologia de Elifaz, o pecado de Jó estava trazendo para ele uma consequência. Para Elifaz já tinha um veredito. Na teologia dele, a visão dele, a compreensão dele, na visão tradicional,
Deus estava trabalhando daquela maneira. E aqui a gente precisa entender a respeito da visão teológica. Deus tem as suas formas de trabalhar. Nós não podemos colocar Deus em um tubo de ensaio, como Elifaz estava dizendo. E Jó estava abrindo o leque, mostrando que a soberania de Deus se relaciona com o ser humano, que Deus tem esse contato, que Deus estava trabalhando com Jó. Olha que riqueza que temos aqui. Vamos avançar para o segundo subtópico e o último da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus caminha com os homens. Quando nós lemos Jó capítulo 23 até o 24, a gente percebe que Jó então começa a dizer que esse Deus que é soberano, que era algo que Elifaz entendia, mas Elifaz não entendia que essa soberania também era uma soberania de relacionamento, de imanência, de contato, de estar junto dos homens. Jó está trazendo essa visão, está demonstrando que Deus está trabalhando em sua soberania, mas ao mesmo tempo está agindo naquela situação que ele está vivendo. Olha como a gente precisa compreender. Esse Deus trabalha na sua grandeza, mas ao mesmo tempo se relaciona com você, caminha junto, está contigo. E aqui eu quero trazer para você, no nosso pequeno entendimento a respeito da luz da palavra de Deus, é compreender que existem situações na nossa vida que são planos de Deus, que Deus em todo o tempo está trabalhando conosco, caminhando com a gente. Quando você perde alguém, Deus está do teu lado. Quando você fica desempregado, Deus continua com você. Quando você passa por uma situação terrível, Deus continua do teu lado. Quando você está bem, Ele se alegra contigo também. Em todo o tempo, Deus caminha com você. Essa visão não era compreendida no Antigo Testamento, não era vista na visão de Elifaz. No Antigo Testamento, em outros textos, a gente percebe que Deus enviava os seus servos, os profetas, para entregar a sua mensagem. Mas são textos específicos em dizer que Deus era amigo de alguém, como por exemplo Moisés, que falava face a face, Abraão, que era conhecido como amigo de Deus. O Jó aqui é um patriarca e ele está demonstrando que esse Deus está se relacionando com ele, está tendo esse contato, está tendo essa manifestação. E olha que riqueza teológica que temos em mãos. E nós não precisamos temer em ficar diante de Deus, em caminhar com Ele. É Ele que nos chama para o diálogo. Ele chamou Jó, que era um homem fiel, reto e temente a Deus, para caminhar com Ele em uma experiência mais profunda, em uma experiência soberana. Eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje, tá, gente boa? Se Deus falou contigo, comenta aí. Se contribuir com você também, coloca aí nos comentários, eu quero saber de você em nome do Senhor Jesus. Se você desejar o esboço dessa aula, a transcrição dessa mensagem, se você precisar também dos slides da lição, entra aí no Facilita EBD, se torne um dos nossos assinantes e a gente tem esse material para você em todo esse trimestre, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. E a nossa próxima aula, a lição de número 7, nós vamos trabalhar o seguinte argumento. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, é porque há pecado oculto. A gente vai entender um pouco mais sobre esse tema de pecado oculto, que era comum no Antigo Testamento. E eu te espero por aqui, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.